Eu sou do time que faz o Evangelho do Lar. Eu acho que a galera que é espírita tem esse hábito, mas tem muita gente que é de outras religiões e muitas vezes não pensa sobre isso. É um assunto que eu queria falar com vocês. Thaís já me respondeu dizendo que faz o Evangelho, né? Então, aqui nesse livro Renúncia, que é muito bonito, do Chico Xavier, tem uma passagem que Alcione explica por que é tão importante fazer o Evangelho do Lar. Eu vou achar eles aqui para falar com vocês sobre isso. Bom dia, eu sou Esperança Macarena, aqui no Instagram, de segunda a sexta, falando sobre espiritualidade. E enquanto a galera não chega, eu vou procurar aqui essa parte. Tem um poder incalculável, também concordo com você. Tem a parte aqui do... Gostei, achei que eu queria mostrar para vocês essa parte daqui. E aí, para quem não faz o Evangelho do Lar, em que consiste, né? A gente escolhe um determinado dia, uma determinada hora. Por exemplo, meu Evangelho é quinta-feira, 11 horas. E aí, com os membros que tiverem na casa, porque a gente sabe que muitas vezes é dificílimo reunir a família toda, eu decidi fazer nesse horário porque, assim, se eu for esperar de noite para quando o Juan Pablo chegar e vai dar DR, ele tá cansado e aí não vai querer fazer, aí atrapalha meu horário. Então, eu faço quinta-feira, 11 horas da manhã, com quem está. Muitas vezes eu tô com a Lê, outras vezes eu tô com a Cris. Às vezes o Sérgio participa e se não tiver ninguém eu faço sozinha. E o que a gente precisa para fazer o Evangelho do Lar? Muito pouca coisa, é muito simples e é uma prática que eu convido vocês a fazerem para que a gente tenha um lar exatamente como a Thaís está falando, em paz, guardado, inspirado, né, para que a gente possa fazer da nossa casa um lar. Bom dia, Francisco, tudo bem? Bom dia, Deia, tudo jóia? Então, o que a gente precisa? Você precisa fazer um combinado de um horário e dia. Então, por exemplo, quinta-feira, 11 horas da manhã. Como é que a gente prepara? Quantas pessoas vão participar do Evangelho? Um copinho de água, um copo transparente com água do filtro, na mesa, um para cada um. Por exemplo, a Cris muitas vezes não quer fazer comigo, mas eu boto o copinho dela. Do que vai acontecer com esse copinho? Como a gente vai receber a presença dos nossos mentores espirituais e daqueles espíritos de luz que cuidam da gente, eles vão emanar a sua energia naquela água. Então, quando o Evangelho acaba, a gente bebe aquela água que a gente diz que é fluidificada. E aí a gente tem sempre um livro de introdução e o Evangelho. Os livros de introdução, ou eu uso o livro da Luz, da Alexandra Sonado, ou algum do De Luca. E aí, se eu tiver com alguém, eu peço para a pessoa fazer essa primeira leitura de um livro que nos inspira para o Evangelho. Aí a gente abre o nosso Evangelho da seguinte forma: amado Mestre Jesus, nossos benfeitores que se encontram aqui conosco, que a nossa casa possa estar recebendo as suas melhores vibrações, nos orientando que caminho seguir, que através das páginas do Evangelho a gente consiga cada vez mais conexão com a energia de Jesus e de todos os nossos benfeitores. Por exemplo, né? É uma oração que você vai fazer abrindo os trabalhos, dizendo: obrigada por estarem aqui comigo nesse horário, enchendo a nossa casa de luz e paz. E aí a gente começa com esse livro de introdução. Bom dia, Cris, tudo jóia? Com esse livro de introdução que você vai escolher, um livro que você gosta. Eu gosto de abrir assim meio aleatório para ver o que naquele dia a gente está precisando fazer. E o Evangelho, eu gosto de fazer ele na sequência. Eu começo o Evangelho, aí quando eu chego no final, eu começo de novo. Até porque o Evangelho, a gente vive estudando ele e vive sempre aprendendo muito com o que a gente está lendo no Evangelho. Então, a gente lê uma passagem do Evangelho e a gente comenta, né, o que foi que você entendeu, o que foi que você interpretou.
E às vezes eu faço com a minha prima Isabela, que tá lá em Brasília, eu ligo a câmera do vídeo e a gente faz juntas. Quando ela tá no horário comigo, me pede para fazer. Aí ela lê a introdução, eu leio aqui. E você pode fazer disso do jeito que você quiser. As pessoas não precisam necessariamente estarem presencialmente na sua casa, mas você pode fazer remotamente com aqueles que você ama. Bom dia, Cris. Que bom que você entrou, meu amor. Espero que você esteja melhorzinha. E tô falando com a Cris de Souza. A Cris, minha amiga também. Espero que esteja tudo bem com a tua irmã. Kiko, bom dia. E aí, o que que acontece? Depois que a gente encerra o nosso evangelho, se você não é de uma religião que tem evangelho, você deve ter um livro sagrado qualquer. Seja a Torá, seja o livro que você é da sua religião, não importa. Você vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho da Católica, ou o Evangelho da Protestante, não importa. Aquele livro que você considera o seu livro sagrado, que é o que dita as regras daquilo que você vai seguir. O budismo, acredito que tenha seus livros também, o hinduísmo também, enfim. O livro que você achar que é sagrado. Tem que ter muita disciplina, sim. É bom a gente fazer sempre no mesmo horário, no mesmo dia. Quando acontece alguma coisa, a gente avisa. Ó, hoje eu não vou conseguir fazer, porque eu tô com um compromisso inadiável e tal, mas vou fazer amanhã. E, principalmente, gente, quando a gente muda de casa, ou quando a gente muda de trabalho, ou a gente vai começar um negócio novo, é muito importante, uma vez por semana. Mas é nesse ponto que eu vou chegar agora, Deia. Quando eu tô naqueles momentos que eu sinto que eu tô derrapando, assim, que eu tô me perdendo de mim mesma, que eu começo a ter aqueles pensamentos, assim, de raiva, de mágoa, de revolta, de ódio, que eu sinto que eu não tô em paz, aí eu faço uma semana seguida. Daqueles momentos que eu tô assim, achando que eu estou quase escorregando, aí eu pego para fazer de segunda a segunda. Faço 7 dias seguidos, que é para aquilo me acalmar. Quando a gente muda de casa, é muito importante a gente fazer. O meu personal, que eu amo de paixão, minha relação de amor e ódio com o Di, ele tá abrindo uma fábrica junto com os sócios de pão de queijo. Aí a primeira coisa que eu virei, ele falou assim, tá tudo pronto lá. Eu falei assim, você já rezou esse lugar? Rezar como assim? Eu falei, ué, você vai começar um business novo com sócios, aquele negócio físico já foi outras coisas, as casas, as paredes, as energias ficam naquele lugar, então muitas vezes a gente faz obra, pinta, faz uma opção de coisa para entrar numa casa nova, num escritório novo, seja lá onde for, e não reza o lugar onde a gente vai ficar, ou morando, ou trabalhando. Então, quando a gente está numa mudança de casa, aí a gente tem que fazer uma sequência assim, uma semana fazendo o evangelho naquele lugar. Então, é sempre isso, uma oração que você pede, né? Você chama os teus benfeitores e os espíritos de luz e toda a falange de bem que te protege, para que esse lugar novo seja um lugar de paz, de calma, de tranquilidade, de prosperidade, que seja aberto às pessoas que vierem com boas energias e as que não vierem com boas energias, que quando elas entrem aqui se sintam pacificadas, que não haja briga, que não haja disputa, que não haja guerra, que não haja ciúme. E a gente vai emanando aquela nossa melhor energia para o lugar onde a gente mora ou trabalha. É como se fosse assim, o evangelho é uma faxina semanal que a gente dá na nossa casa, no nosso trabalho, no lugar que a gente quer. Exatamente, por exemplo, Deia, terminou o namoro, a pessoa morava com você, ela vai embora, né? Agora, a energia da pessoa fica na casa por muito tempo, entendeu? Se você quiser, Deia, eu vou na sua casa fazer com você um dia, para depois você fazer sozinha. Existe a cura da casa e o evangelho ajuda nessa cura, é exatamente isso. E aí eu queria ler o texto desse livro maravilhoso de renúncia, aonde a Alcione, né, explica por que que eu vou, Deia, só me convidar. Ah, mas sexta-feira eu vou estar na Barra. Se quiser, eu vou estar na Amanda amanhã, eu passo aí. Olha como é que ela fala, que coisa interessante. Ela fala sobre a diferença de você fazer o evangelho em casa
e você fazer quando você vai numa missa, ou no culto, ou seja lá o que for a sua religião. No templo de pregações públicas, concluía a filha de Madalena sem afetação, poderemos receber as inspirações externas, ao passo que no culto íntimo entramos em contato com o próprio eu, recebendo divinas mensagens na consciência. Os diversos ministros religiosos têm fórmulas convencionais. Nós, como sacerdotes da própria iluminação, temos as expressões espontâneas da vida. Olha que coisa interessante, e ela fala que o evangelho é a mensagem de salvação, nunca de tormento. Na realidade, conhecemos a extensão da nossa indigência e o grau das nossas fraquezas, mas a misericórdia divina restaria imota sem as nossas quedas e dolorosas necessidades. O cristianismo jamais será doutrina de regras implacáveis, mas sim a história e a exemplificação das almas transformadas com Jesus, para a glória de Deus. Se as lições do mestre apenas nos oferecessem motivos de condenação, onde estariam as grandes figuras evangélicas de Maria Madalena, Paulo de Tarso e tantas outras? No entanto, a pecadora transformada foi a mensageira da ressurreição, e o inflexível e cruel perseguidor, que era Paulo de Tarso, convertido, recebeu de Jesus a missão de iluminar o gentilismo. Então, gente, é ótimo a gente ir na nossa casa espiritual, seja uma igreja, um templo, o que você frequentar, mas você fazer a sua oração em casa, com seu livro sagrado, num determinado horário e dia, toda semana, é o que vai fazer com que a ambiência da sua casa fique boa, fique em paz, e que as pessoas, como disse a Thaís, falem: nossa, quando eu chego na sua casa é uma good vibe, quando eu chego na sua casa eu me sinto em paz, né? Eu gosto também, porque eu sou chegada no incenso, eu gosto também sempre de usar um incenso, um defumador, alguma coisa assim. Quando eu acabo o evangelho, então a gente agradece, encerrando sempre o evangelho e falando, né? Mestre Jesus, cuida do nosso planeta. A gente começa do ponto mais distante. Cuida do nosso planeta, dos países que estão em guerra, cuida dos refugiados que estão tentando uma colocação, cuida do nosso país, da nossa capital Brasília, que os políticos possam olhar pelo povo de uma forma caridosa, cuida da nossa cidade, cuida do nosso bairro, cuida da nossa rua, do nosso prédio, aqui de casa, e aí você fala o nome de todo mundo que mora com você. Cuida dos nossos desencarnados, isso é para você, Cris, que perdeu o papai. A gente pede luz para os nossos desencarnados, que eles estejam num lugar bom, acolhidos. Muitas vezes os nossos desencarnados queridos já estão num estado evolutivo que podem vir fazer o evangelho com a gente em casa, sem ser a presença física, mas sim a presença amorosa e espiritual. E aí a gente pede que nos inspire durante a semana toda, para que a gente tenha sempre no caminho do bem. Aí eu faço a lista de todo mundo que não tá aqui. Aí peço pelo meu irmão que mora em Nova York, vou mentalizando as casas. Meus primos, meu filho Juan que mora parte aqui, parte na Juju. Vou pensando em tudo. Penso no meu depósito, emanando uma vibração boa para todos aqueles que são os meus amores, né? E agradece, encerra agradecendo pela possibilidade de estar convivendo com esses espíritos maravilhosos, e que a nossa semana seja inspirada e que a gente esteja sempre na companhia dos espíritos de luz que nos ajudam. Então, depois, como eu uso o incenso, eu vou mandar na lista do WhatsApp. O incenso que eu uso, que é um triângulozinho assim, eu aproveito que eu tô nessa good vibe, que a minha casa foi visitada por espíritos maravilhosos, aí eu vou rezando a minha casa toda, todos os cantinhos, aqui atrás do sofá, eu passo a porta, limpo a minha casa toda com os incensos, e pronto. E é só isso tudo. É uma coisa boba, é uma coisa que demora 20 minutos no máximo, mas você começa a fazer isso como um hábito e mantendo sempre a sua oração em dia,
que a gente sempre possa estar com a nossa casa em harmonia. Se você sabe que vai receber uma visita difícil de pessoas que não têm uma energia muito boa, antes da pessoa chegar, você faz seu evangelho. Não é no seu dia, não tem problema. É toda vez que a gente precisa, que a gente tá se sentindo fraca espiritualmente, ou que a gente sabe que vai passar por um momento difícil. Então, por exemplo, você sabe que vai ter que ter uma DR com seu filho de um assunto que não vai ser fácil você tratar. Aí você prepara a ambiência para que eu possa falar as palavras corretas sem ofender, mas que ele possa entender o meu ponto de vista. Então, a gente prepara a ambiência para que a gente tenha uma boa conversa, uma conversa que não seja de reclamação e nem de briga, e sim de amor, né? Se a gente lembra que o Mestre Jesus nos ensina que somos amor, né? Que temos que ter um amor incondicional por nós mesmos e pelo próximo, que a gente possa estar sempre com esse amor dentro da gente, com a nossa casa emanando boas vibrações. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Depois eu vou mandar o incenso que eu uso, que eu gosto muito, chama espiritual. E se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem que eu ajudo. Quem quiser me convidar para fazer um evangelho na sua casa, é só fazer um cafezinho com leite que eu vou. Vai ser um prazer enorme. E se vários pontos do planeta estiverem rezando e fazendo o evangelho, a gente consegue tirar um pouco da densidade do planeta para que os espíritos de luz cheguem até a gente. Então, que a gente sempre imagine que a gente está abrindo um canal, um portal direto com o plano superior, para a gente poder receber a influência dos espíritos de luz, para a gente poder estar em silêncio, com calma, para ouvir o que eles têm para dizer pra gente, que eles estão sempre querendo nos conduzir. A gente é que é muito barulhenta e muitas vezes não presta atenção. Poxa, Simone, que pena, estamos terminando. Se você puder assistir depois a reprise, ou então no YouTube, que eu vou subir o vídeo quando acabar, tá? Mas aí você assiste, que é muito importante, é sobre o Evangelho no Lar, que é uma coisa que a gente espírita usa muito e qualquer religião pode usar, e é muito bacana. Beleza? Então era isso que eu queria falar para vocês. Adorei a companhia, que a gente possa estar sempre emanando good vibes para nossa casa e para o mundo, né? Sempre na energia do amor do Mestre Jesus. Beijo enorme. Beijo, Simone. Fica com Deus. Deborita, Thaís, obrigada pela colaboração de sempre. Deia, estarei aí com você amanhã, vamos combinar. Cris, faz todo dia mesmo. Nesse momento você está precisando e vai ser ótimo, vai te ajudar muito. Andréia Braga, beijo grande. Deia, tem muita Andréia hoje aqui. Que maravilha. E Kiko, que entrou também. Quem mais entrou aqui? Cristina Helena, um beijo grande. Francisco, que bom que você veio hoje, volte. E Albano, tava com saudade de você. A galera que assiste no Reprise, que assiste no YouTube, um beijo enorme. Fiquem com Deus. Uma quinta-feira de muita luz e vamos com tudo. Beijo, gente. Até amanhã.